então, congregação amada do Senhor. Hoje nós vamos falar sobre o que é ter comunhão com Deus. A comunhão com Deus, ela foi introduzida desde os primeiros livros da Bíblia. E ainda hoje a gente tem coisas para aprender sobre a comunhão com Deus. Veja o vídeo até o fim e saiba o que a Bíblia diz sobre a comunhão com Deus e como podemos viver esta comunhão. Bom, então antes de começar a falar a mensagem de hoje, eu gostaria de pedir para que você compartilhasse esse vídeo, para que mais pessoas possam ver. Queria pedir também para você que ainda não assinou o canal do YouTube, nem curtiu a página do Facebook, que possa fazer e estará ajudando a congregação amada do Senhor a divulgar a palavra que está na Bíblia. Então, vamos começar pelo significado de comunhão. Fui lá no dicionário do Google, né? Então, comunhão significa ter união, paz e partilha com alguém. Quando duas ou mais pessoas fazem coisas juntas, em harmonia, estão em comunhão. Comunhão é ter coisas em comum. Significa partilhar experiências e viver em união. A comunhão também ela é uma necessidade humana. Todos nós somos seres sociais e precisamos de ter comunhão. E sabemos que ninguém pode viver sozinho. Eu separei 7 palavras que têm a ver com comunhão, que é a sintonia, a concordância, a convergência, a identificação, a identidade, a harmonia e a congruência. Então, falando sobre a comunhão com Deus, ele é um tema central em toda a Bíblia e se refere ao relacionamento íntimo e pessoal que nós, os crentes, né, em Jesus, o que é crente? É aquele que acredita que Jesus é o Senhor e Salvador e é o nosso Criador. Então a comunhão, ela é um convite para que para a conexão profunda e significativa com Deus vivo, porque o nosso Deus é o Deus vivo. Então, através da comunhão com Deus, nós podemos experimentar o amor, a graça, a sabedoria, a presença de Deus em nossas vidas. A Bíblia, né, ela retrata a comunhão de maneiras diferentes, por meio de várias metáforas. Então, tem histórias que comparam o relacionamento de pai e filho, uma amizade próxima, união matrimonial, a relação do pastor e suas ovelhas. Então, são metáforas que nos ajudam a transmitir, né, a natureza pessoal e íntima desse relacionamento. E ela é uma jornada, ela é contínua e dinâmica. Você não instala um software, estou em comunhão com Deus, não. É um processo, ela envolve buscar a Deus de todo o coração. Desculpe. Desenvolver um relacionamento pessoal com Ele. É confiar na sua providência. É viver em obediência e experimentar sua presença na vida diária, no dia a dia. É um privilégio e é uma bênção poder desfrutar da comunhão com o Criador do universo e é experimentar a plenitude da vida em sua presença. E o mais importante é que é possível. Desculpa. Então, vou contar uma parábola sobre a comunhão. É assim. Era uma vez um jardineiro que cuidava de um belo jardim. Ele dedicava tempo e esforço para cultivar as flores e as plantas. Cada dia ele regava, ele podava, ele adubava com cuidado, garantindo que cada planta recebesse a atenção necessária. Um dia ele resolveu compartilhar essa experiência de cuidar do seu jardim com as pessoas e convidou várias delas a visitar o jardim.
Muitos ficaram, né, assim, encantados com a beleza do jardim, mas havia um jovem, ele se destacou. Ele sentiu um desejo ardente de aprender mais e experimentar a mesma comunhão com Deus que o jardineiro parecia ter. Então o jovem se aproximou do jardineiro e perguntou: Mestre, como posso ter a mesma comunhão com Deus que você tem? Como posso cultivar minha vida espiritual e crescer em intimidade com Ele? O jardineiro sorriu com ternura e respondeu: Meu jovem amigo, a comunhão com Deus é como cultivar um jardim. Assim como eu cuido dessas plantas com amor e dedicação, você também deve cuidar de sua relação com Deus. Então, é com dedicação, perseverança, você verá a sua fé florescer e a comunhão com Deus se tornará a essência da sua vida. Lembre-se que, assim como o jardim requer cuidado constante, também é necessário cultivar diariamente a sua comunhão com o Criador. E assim, o jovem embarcou em sua jornada de comunhão com Deus, seguindo os ensinamentos do jardineiro, né? Então, essa é a parábola sobre a comunhão, que é necessário dedicação, é necessário cuidar. E vamos ver então, eu disse lá no início da palavra, né, que comunhão com Deus aparece desde os primeiros livros. E eu separei aqui algumas passagens, está lá em Êxodo 24:5. Então vamos ver o que a Bíblia diz sobre comunhão. Então, Êxodo 24:5 diz assim: Em seguida, enviou jovens israelitas que ofereceram holocaustos e novilhos como sacrifícios de comunhão ao Senhor. Olha só que interessante, né? Sacrifício de comunhão ao Senhor. Então, ter comunhão, ela envolve um sacrifício. Há um preço, há um custo a ser pago. Mas nada se compara com o resultado, com a experiência de ter comunhão com o Pai. Em Levítico 19:5 também está escrito: quando vocês oferecerem um sacrifício de comunhão ao Senhor, ofereçam-no de modo que seja aceito em favor de vocês. Aqui está fazendo menção que o animal escolhido para ser feito a oferta, ele não podia ter defeito, tinha que ser uma ovelha de 1 ano, né, jovem. Então, tem que ter cuidado, né? Ofereça de modo que seja aceito. Então, há um modo, há um jeito de se achegar a Deus. E aqui está chamando de sacrifício de comunhão. Quer dizer que envolve algum custo, né? Depois, em Levítico 22:1, fala assim: quando alguém trouxer um animal do gado ou do rebanho de ovelhas como oferta de comunhão para o Senhor, então aqui já temos outra palavra para falar sobre a comunhão com o Senhor. É oferta. Então, é sacrifício, mas também é presente, é oferta. Em cumprimento de voto ou como oferta voluntária, para ser aceitável, o animal terá que ser sem defeito e sem mácula. É o que eu já disse a respeito do Levítico 19:5, né? O animal deve ser aceito. Para ser aceito, ele tem que ser sem defeito e sem mácula. Então veja que aqui há referência a sacrifício e a oferta. E tem um jeito, um modo de ser feito. Então nós já vimos que envolve sacrifício, é uma oferta, tem um preço, tem um custo para se ter comunhão com o Senhor. Então, em 2 Crônicas 30:22 também fala: Ezequias dirigiu palavras animadoras a todos os levitas, que mostravam boa disposição para com o serviço do Senhor. Durante os 7 dias, eles comeram suas porções das ofertas, apresentaram sacrifícios de comunhão e louvaram ao Senhor, o Deus dos seus antepassados. Então, olha só, interessante, né? Você ofereceu o sacrifício, as ofertas de comunhão, e você pôde comer, você pôde usufruir destas porções das ofertas. Então é algo muito tremendo. Você
se oferece ao Senhor, oferece seu tempo, sua dedicação, seu cuidado, e você recebe muito mais em troca, né? Então, é algo muito forte, você se dá ao Senhor e recebe muito mais. Então, e essa comunhão, ela envolve buscar. Olha só o que está escrito em 2 de Crônicas 15:4. Mas em sua angústia, eles se voltaram para o Senhor, o Deus de Israel. Buscaram-no e ele deixou que eu o encontrasse. Olha só que interessante. Você busca, você pode buscar e não achar. Tem gente que está buscando tesouro no fundo do mar até hoje, né? E não encontram. Agora, quando você busca o Senhor, uma certeza há. Ele se deixa encontrar. Quando você busca, você vai encontrá-lo. Então é certeza que você vai conseguir. Então vale a pena. Então a comunhão, ela envolve encontro. E não há comunhão sem busca, sem encontro. Para encontrar você tem que buscar, não cai assim, né? Diante da gente as coisas. Você tem que buscar, é a sua parte, é a contrapartida sua. Para encontrar o tesouro da comunhão com Deus, você tem que buscar. Você tem que ir ao encontro. E o Senhor está falando, olha, se você me buscar, eu vou te encontrar. Eu deixo que vocês me encontrem. Então é uma promessa fantástica, maravilhosa. Você pode buscar, não tenha medo, porque você vai encontrar. E no Salmo 27:4 também está escrito, uma coisa pedi ao Senhor, é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu templo. Então você vai pedir e vai procurar. Viver na casa do Senhor todos os dias da vida é viver em comunhão, é estar em sintonia, é aplicar todos aqueles conceitos de comunhão, é estar junto. É o que? É contemplar a bondade do Senhor, buscar a sua direção, a sua orientação. Então, buscar é procurar. E a certeza de que se você procurar, você vai achar. Porque o nosso Deus é um Deus maravilhoso, né? Então, vamos ver agora algumas passagens sobre a comunhão com Deus no Novo Testamento. Em 1 Coríntios 1:9 está escrito, fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. É Paulo escrevendo aos Coríntios, falando que chamou aqueles que estavam ali, aqueles, né? Então, os chamou. A gente pode falar para nos chamou, a gente pode generalizar essa passagem. Então, fiel é Deus. Ele nos chamou à comunhão. A comunhão, nós falamos lá no Antigo Testamento, é a comunhão com Deus. Mas Deus se manifestou em carne. Deus se fez, né, em Jesus. Jesus era o Verbo, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, essa comunhão é com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. É um mistério, né? Não vai dar para a gente completar, né, esse mistério, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, Deus é fiel, Ele nos chamou à comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Em 2 Coríntios 13:14 diz, a graça do Senhor Jesus Cristo, quer dizer, o presente dele para conosco, o amor de Deus que ofereceu Jesus por nós, e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. O que está aqui? É o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Então, é isso. Ele nos chamou à comunhão com Jesus. Então, é o Pai, né, providenciando o Filho, através do Espírito Santo, porque depois que Jesus morreu, ressuscitou, ele está no trono, e ele deixou o Espírito Santo aqui na terra. Então, é através do Espírito Santo que nós podemos ter comunhão com o Pai e com o Filho. Então, é algo extraordinário, é algo tremendo que o Senhor preparou para nós. Então,
E 1 de João 1,3 continua falando: nós lhe proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Então João está falando, aqui ele está expandindo, através da comunhão com o Pai, a gente fatalmente vai ter comunhão com os outros. A gente vai manifestar a graça de Jesus na nossa vida. A gente vai conseguir viver o que está lá em Mateus 5, 6 e 7, as bem-aventuranças, o Sermão do Monte, que é, né, a essência do Evangelho. Como que a gente deve chegar em humildade diante de Deus, reconhecer que Ele é Senhor, saber da nossa limitação, da nossa fragilidade, buscá-lo e se expor a Ele e pagar o preço, né? Porque seguir, né, vamos dizer assim, o jeito que Jesus falou para que o reino se manifeste aqui na terra, na verdade é remar contra a maré. E remar contra a maré, às vezes pode, né, nos atrair perseguição, não louvores. Mas é a isso que Jesus nos convida. E Ele nos convida a ter comunhão com Ele, que com essa comunhão nós teremos a força suficiente para fazer o que lhe apraz. Mas o que é fazer? O fazer só vem depois do ter comunhão. É em comunhão que nós vamos nos conectar, ter sintonia, ter harmonia com o coração do Pai. E só em harmonia com o coração do Pai nós poderemos sentir qual é a prioridade de Deus, qual é o desejo de Deus para nós e para o nosso meio. Só através dessa comunhão que a gente vai poder entender e viver realmente o que Ele quer de nós. Porque não será o que nós queremos, não será os nossos planos, será o plano dEle, será a prioridade dEle. Então é fundamental que nós estejamos em comunhão com o Pai, que a gente busque isso. E buscando, nós fatalmente viveremos desta forma e teremos comunhão com o outro e seremos sal e luz do mundo, como Ele nos exortou a fazer. E parece um contrassenso, né? Você ser humilde, você, né, saber que você não pode nada, você não buscar poder, buscar apenas o reino de Deus em primeiro lugar, e ainda assim vai ser sal e luz. É algo sobrenatural. É algo que o Senhor preparou para você. Ele quer que você seja sal e luz. Mas para que você realmente viva e saiba o que fazer, como fazer, você terá que ter comunhão com Deus. Ela antecede o fazer, o estar com Deus, o estar em sintonia, em harmonia com o Senhor, antecede tudo que nós possamos, até com boa intenção, querer fazer. Muitas vezes a gente sai na nossa força, a gente olha a demanda, aquilo que é preciso. Não, é preciso cuidar dos pobres, é preciso fazer isso, é preciso fazer aquilo. Sim, há muitas necessidades. Mas nós precisamos nos achegar ao Senhor Jesus para saber qual é a prioridade dele para você neste tempo. É específico, é pessoal. Essa intimidade é individual. É você e Ele em comunhão. Então Ele nos chama a essa comunhão, Ele nos convoca, né? Ele nos chamou a essa comunhão com o Filho. E é necessário que a gente atenda esse chamado. Então, em Mateus 7,8, né, para dizer, Mateus capítulo 7, verso 7 e 8, eu estou reforçando a comunhão, como que está interrelacionada com o pedir, com o buscar. Então está assim: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Então, pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Então o Senhor está dando garantia
que se você buscar, você vai encontrar. E não há nada melhor no mundo do que estar em comunhão com o Senhor. Então, vamos lembrar, né, de novo das palavras aqui que usadas para comunhão, né? Sintonia, concordância, convergência, né? Para sintonizar é necessário parar e ouvir. E acontece quando o ruído para. Você consegue ouvir bem depois que passa a chieira. Então, sintonizar um rádio é parar e ouvir até que o som seja nítido, até que você possa ouvir bem. Você colocou o rádio em sintonia e assim a gente vai estar em sintonia com o Pai. A concordância é outra palavra que está relacionada à comunhão. Então, para concordar com alguém, com qualquer pessoa a respeito de qualquer coisa, é necessário saber o que a pessoa pensa sobre essa coisa. Então, é necessário parar para ouvir. É necessário gastar tempo. E não é gastar, é investir tempo. Porque você vai ter, né, o anelo de todos, que é esta comunhão com Deus. A convergência, né? Para convergir é necessário avaliar o que realmente é importante, para que a unidade seja criada em volta do que é significativo e relevar as coisas sem importância. Então, para você convergir, você tem que abrir mão de algumas coisas. Então, a comunhão envolve, né, várias coisas. A identificação. Para que haja identificação, é necessário conhecer a pessoa, o que ela pensa. Para ter comunhão é necessário ter uma identidade, ou seja, é necessário que você saiba quem você é. É necessário você se aceitar diante de Deus. Para que haja harmonia é necessário amar e relevar os defeitos, né? Senão a gente vai brigar pelos detalhes e não vai ter harmonia com ninguém, porque cada um é diferente, né? Para que haja congruência, é necessário ser firme. E só Jesus concede essa firmeza para nós. Para a gente não ficar hora para um lado, hora para o outro, vai para cá, vai para lá, não. Para que você se firme na verdade que é Jesus, só Ele pode nos dar. Então, essas 7 palavras, né, que envolve o conceito de comunhão, a gente vê que não é fácil. Ter comunhão com o Senhor é o máximo que nós podemos fazer e devemos lançar todo o medo fora. Por quê? Porque Ele é digno de confiança e quando buscarmos, o acharemos, porque nós seremos achados dele e Ele já prometeu. É o melhor lugar do mundo. Mesmo que hoje não seja fácil buscar, porque as coisas chegam até nós, né? O algoritmo do Google é programado para te enviar as coisas de que você gosta, quase nem abrindo espaço para coisas novas. Mas é possível você ter comunhão com o Senhor, mesmo na dificuldade para buscar coisas. É possível ter comunhão com o Senhor, mesmo que é difícil hoje parar para ouvir, porque tudo é rápido, tudo é em alta velocidade, tudo está correndo. Mas é possível, porque é o Senhor que prometeu que Ele, se você o buscar, será achado dele, Ele se fará achar. Então, eu vou voltar um tiquinho aqui à parábola daquele jovem que queria aprender a ter comunhão com o Senhor. E o jardineiro ensinou através do cuidado e do zelo com cada planta. Cada dia o jardineiro regava, podava, adubava com cuidado. E o cuidado era para que fosse garantido que cada planta recebesse a atenção necessária. O jovem, né, ele teve um desejo de aprender mais e experimentar a mesma comunhão de Deus, né, que Deus parecia ter com o jardineiro. E ele perguntou: o que é que eu devo fazer? E o jardineiro respondeu: meu jovem, a comunhão com Deus é como cultivar um jardim. Assim como eu cuido destas plantas com amor e dedicação, você também deve cuidar da sua relação com Deus. Com dedicação, perseverança, você verá sua fé florescer e a comunhão com Deus se tornará a essência da sua vida.
Lembre-se, assim como o jardim requer cuidado constante, também é necessário cultivar diariamente a sua comunhão com o Criador. Então, nós vimos que é uma jornada, o jovem embarcou nessa jornada. A gente viu aqui que há dificuldades nessa jornada, mas é possível, porque Ele é o Criador, é o autor da fé, o consumador de todas as coisas. Então, eu gostaria de concluir, né, fazendo uma declaração para que a gente mesmo se convença a nossa mente. Então, eu gostaria de que você repetisse após mim: eu vou embarcar na jornada de comunhão com o Senhor. Eu vou buscar a sua presença. Vou parar para ouvir a sua voz. E o tudo mais será consequência dessa comunhão. Eu te amarei. Não terei medo, porque Ele é o meu alto refúgio, a minha fortaleza, em quem confio. Esse é o nosso Deus. Ele nos formou para que tenhamos comunhão com Ele. Então, quando a gente buscar, Ele se fará achar por nós. Então, no nome santo de Jesus, eu quero orar com você. No nome de Jesus, eu oro para que cada um venha buscar a comunhão com o Senhor. Eu oro para que cada um continue a jornada da intimidade com Deus. No nome santo de Jesus Cristo, eu oro e agradeço ao Senhor Jesus Cristo por nos permitir estar vivos nestes tempos e termos a oportunidade de desenvolver um relacionamento de comunhão com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Tenham todos uma ótima semana. Muito obrigada a você que chegou até aqui. Deus te abençoe. Deus guarde o seu coração e que você consiga superar os obstáculos, né? De parar para ouvir, de, né, se buscar e dedicar um pouco do seu tempo, do seu dia, para desenvolver essa comunhão com o Senhor. E Ele com certeza será achado. E tem uma palavra que fala: o que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, é o que Deus tem preparado para aqueles que o buscam. Então, gente, força, ânimo, coragem e vigor. Busquemos ao Senhor e busquemos essa comunhão com Ele antes de qualquer coisa, antes de qualquer plano, projeto, fazer. Esteja em sintonia com Ele. Sintonize-se com a prioridade de Deus, com os desejos do coração de Deus. E no nome santo de Jesus, eu tenho certeza que nós viveremos uma vida segundo Ele planejou. Seremos o sal e a luz do mundo. No nome santo de Jesus. Obrigada. Tchau.